Glória a Deus. Graça e paz, amém? Aleluias. Queridos, nós já estamos aqui no nosso segundo culto. E até aqui o Senhor já falou muito conosco, né? O primeiro culto foi poderoso e eu creio que o segundo também será. E Deus, Ele tem muito para os nossos corações essa noite. Então, eu convido você a continuar com seu coração aberto diante do Senhor, porque o Senhor, Ele tem uma palavra poderosa para os nossos corações, amém? Você que está aqui essa noite, foi o Senhor que marcou esse encontro com você. Talvez você esteja pensando assim, eu cheguei aqui por um acaso. Para Deus não existe acaso, tudo que Deus faz é planejado. Então, cada um de vocês que estão aqui essa noite é porque o Senhor marcou esse encontro com você, amém? E eu queria pedir para a mídia já ir colocando ali para mim João 1, 45, 51. Do 45 ao 51. Eu sei que Deus já falou conosco, nós já louvamos, já oramos. Mas eu quero te convidar mais uma vez a curvar sua cabeça em onde você está. Deus poderoso, nós queremos aqui nos render totalmente a Ti, Senhor, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, o Senhor fale com a Tua igreja. Deus, nesse momento eu me esvazio totalmente de mim. Eu peço que o Senhor tire, meu Deus, qualquer palavra que venha de mim nesse lugar. Mas que o Senhor me encha de Ti, para que eu possa falar à Tua igreja aquilo que Tu queres. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que Tu tem cura essa noite para cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem restauração, eu sei que o Senhor tem alegria, paz. Eu sei que o Senhor tem muito para cada um de nós essa noite. Fala conosco, Deus, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Age na mente e no coração de cada filho nesse lugar, para que a Tua palavra seja cumprida em nome de Jesus. E o tema que nós vamos... Opa, esse aqui, ó. Tá de Deus. O tema que nós vamos... Esse é o do pastor, viu? Gente, como pastor é só bênção. O tema que nós vamos falar aqui essa noite é lidando com as emoções. Nós sabemos que é um tema bem delicado, mas há 2 semanas Deus começou a falar comigo a respeito das emoções, a respeito dos nossos sentimentos, e Deus começou a tratar em mim algumas coisas relacionadas às minhas emoções, e eu creio que Ele também tem algo a falar com você nessa noite. Falar sobre emoções não é fácil, porque é algo muito delicado, mas é algo que precisa ser falado na igreja, porque nós vemos muitas pessoas nesse século, nesses tempos que nós temos vivido, nós vemos muitas pessoas abandonando sonhos, deixando para trás aquilo que um dia Deus semeou no seu coração, por questões emocionais, por problemas nas emoções, por se achar um nada, por achar que não é capaz, por achar que aquilo que você um dia sonhou é grande demais para você. E Deus essa noite quer falar comigo e contigo nesse lugar. Nós vamos ler aqui em João 1,45, que é o nosso versículo base dessa noite, diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus,
tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Queridos, as nossas emoções, como eu já falei, muitas vezes elas nos controlam. Por isso, quando nós estamos empolgados, precipitados em nossas decisões, e quando estamos aborrecidos, falamos coisas que não diríamos se tivéssemos calmos. Quem de nós nunca disse algo e depois se arrependeu? No momento de euforia, no momento de chateação, e depois a gente fala, poxa vida, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria dito isso. Poxa vida, se eu tivesse como voltar no tempo, eu não teria feito aquilo que eu fiz. E a gente vai se indagando sobre atitudes que a gente toma no momento da euforia, no momento que as nossas emoções estão totalmente à flor da pele. Mas, e se nós conseguíssemos controlar as nossas emoções? Se nós conseguíssemos, no momento da raiva, parar, engolir aquela raiva e manter o controle. Se no momento que alguém nos magoar, nos ferir, se a gente conseguisse levantar a cabeça e seguir, e não permitir que aquela afronta entrasse no nosso coração. Como seriam as nossas vidas? Se nós conseguíssemos ter o controle, controlar essas emoções que muitas vezes vêm e tentam nos destruir. Como seriam as nossas vidas? A gente sabe que cientistas, médicos, né, os fármacos têm existido. E eu acredito muito nisso. Acredito nos medicamentos, acredito na medicina. Mas existem situações, queridos, que o remédio não dá jeito, que a medicina não dá jeito. Existem situações, e principalmente quando a gente fala de emoções, existem situações que nós precisamos recorrer ao Nazareno. Nós precisamos recorrer a Jesus, porque só Ele tem o poder de entrar em lugares que o médico não consegue entrar. De penetrar em lugares do nosso corpo, que é a nossa alma, que os remédios não conseguem ir. Só Jesus pode ir. Só Jesus pode entrar. E aí Jesus, ele começou ali naquela história, onde Filipe e Natanael são os personagens. Filipe, quando vê Jesus e Jesus o chama, rapidamente ele se alegra e ele vai até Jesus. Mas Natanael, talvez ele estava num dia mau. Ele estava amargurado, ele estava aflito, ele estava decepcionado. E ele já não recebe aquela chamada de Filipe com a mesma alegria que Filipe recebeu. E ele já começa questionando e dizendo, mas pode vir algo bom de Nazaré? A gente vê a característica de alguém totalmente desmotivada, totalmente desanimada. Alguém que estava aflito, ferido. E aí eu quero falar com você sobre 4 tipos de sentimentos, de emoções que as pessoas expressam. Existem aquelas emoções, aquelas pessoas que são neutras. Pessoas que não demonstram suas emoções. Tentam negar seus sentimentos ou parecer insensíveis. E essas pessoas geralmente é um campo muito perigoso e muito minado por Satanás. Porque são pessoas que aparentemente são muito fortes, mas por dentro, muitas vezes, vivem angustiadas. Elas não querem demonstrar que elas estão sofrendo. E eu vou contar um testemunho meu rapidamente, queridos. Eu, desde adolescente, a vida me fez ser muito forte. Então, eu aprendi a ser muito forte, eu aprendi a ser muito decidida. E eu cresci assim, muito decidida, sabendo o que queria, muito forte. E graças a Deus que o Senhor me ajudou e me tornou essa pessoa forte. Mas uma pessoa que se considera muito forte, ela sofre muito sozinha.
Porque ela não quer expressar suas emoções para ninguém. Porque ela fica pensando, o que vão achar de mim se eu me mostrar fraca? O que vão dizer se me ver chorando? Então eu cresci assim. É uma característica minha de me achar forte. Mas eu não, essa característica de ser neutra diante das reações, eu não sou. Porque a pessoa neutra é aquela pessoa que a gente chama, que a gente fala assim, aquela cara de paisagem. Sabe, tá morrendo aqui todo mundo, o mundo desabando e a pessoa tá com aquele mesmo semblante assim de paisagem, parece que nada está acontecendo. É uma pessoa neutra que não consegue demonstrar suas emoções. Existem as pessoas positivas, pessoas que demonstram as mais boas emoções, procuram tratar todos de forma agradável. É aquela pessoa empolgada, motivada. Se você chegar para contar qualquer coisa para uma pessoa motivada, uma pessoa positiva, você vai sair de lá a 1000 por hora. Porque essa pessoa ela vai te jogar ainda mais para cima e ela dizer, vai lá que você consegue. É uma pessoa positiva. Toda hora é hora, toda hora ela está animada. Não tem tempo ruim. Mas também existem as pessoas negativas. Pessoas que demonstram emoções ruins. Já viu aquela pessoa que tudo que você fala, ela tem uma palavra negativa para te dar? Menina, mas isso é muito perigoso. Ah, mas fazer isso aqui, olha, é um investimento muito alto, pode não dar certo. Ah, mas se você tomar essa decisão lá na frente, você vai se arrepender. É uma pessoa negativa, que ela só coloca as pessoas para baixo. Ela só puxa as pessoas para baixo. E as pessoas emotivas, pessoas que demonstram qualquer emoção. Se é para rir, a pessoa ri. Se é para chorar, ela chora. Se é para falar, ela fala. Se é para calar, ela cala. É uma pessoa que ela consegue viver todas as emoções misturadas, digamos assim. E nós temos essas características. Talvez quando eu estava falando aqui, você ficou pensando, essa sou eu. Ou esse sou eu. Porque a gente faz essa análise de nós e a gente consegue perceber quem nós somos. E Jesus, essa noite, Ele quer nos ensinar como tratar essas emoções. Ele vai nos ensinar através dessa história de Natanael. Como Jesus tratou com Natanael. Como Jesus, a gente percebe que a palavra de Deus não cita Jesus, o diálogo de Jesus com Filipe. Porque Filipe já estava muito bem resolvido. Filipe já estava alegre o suficiente. Mas Jesus se preocupou com quem? Com Natanael. Jesus se preocupou com aquele que estava triste, amargurado, aflito. Então essa noite, Jesus ele está aqui. E Jesus ele está aqui porque Ele quer tratar as nossas emoções. Ele quer tratar os nossos sentimentos e Ele quer nos ensinar de que maneira Ele fez isso com Natanael. Primeira coisa, como é que a gente trata as emoções? Reconhecendo as emoções negativas. Emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Às vezes sentimos algo ruim e isso é inevitável. O que não podemos é nos ressentir, sentir novamente. Porque o amor de Deus não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, 5 diz que o amor, o que acontece, Jesus ele não se ressente do mal. O amor de Deus não se ressente do mal. Então, se nós formos alcançados pelo amor de Deus, se nós nos lançarmos diante de Deus, e Ele vinha em nós, o amor dele não se ressente do mal. O amor dele não vai trazer nada de mal para nós. Ah, pastor, então a senhora está falando que nunca eu vou poder ter um sentimento mal? Vai. E você vai ter muitos sentimentos maus. Você vai ter muitos sentimentos negativos nessa vida. Quem nunca teve? Nós vamos ter, sim. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que você não pode permitir que um sentimento que um dia te machucou, te feriu, ele volte a ser sentido por você de novo. Tem aquelas pessoas que sofrem aqui e aí falam assim, não, eu vou tentar de novo. É dizer assim, eu vou lá, eu vou sofrer de novo no mesmo lugar. O amor de Deus não ressente o mal.
O amor de Deus não ressente o mal. Jesus não quer que a gente viva se ferindo com as mesmas coisas. Por isso Ele quer resolver dentro de nós as nossas emoções. Para a gente aprender a lidar com as situações. Porque as situações vão vir. As situações, elas vão vir. Nós só não podemos permitir que essas situações tomem conta de nós. E nos domine. E nos maltrate. Então nós precisamos reconhecer essas emoções negativas. Reconhecer que eu preciso me livrar delas. O que acontece quando a pessoa fica ressentida? Lá em Hebreus 12, 15 diz que esses ressentimentos, aquilo que a gente vive ressentindo, viram raiz de amargura. É como se fosse uma árvore dentro de nós. Tem árvores que é muito difícil de você arrancar, porque elas têm raízes profundas. Quando nós, queridos, permitimos ressentir coisas que nos machucam, que nos maltratam, é como se a gente estivesse plantando uma árvore com raízes bem profundas dentro de nós. E para arrancar é mais difícil. Dentro de nós criam raízes de amargura, sentimentos que dia após dia vão nos deixando para baixo, vão nos machucando, vão nos maltratando, porque essas raízes vão ser os nossos alimentos. Tem pessoas que plantam essas raízes dentro de si, e isso é o alimento da pessoa. E nós não podemos deixar que essas raízes sejam os nossos alimentos. Outra coisa, os preconceitos. Quando Natanael perguntou, lá no verso 46, se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, ele estava se baseando em um preconceito já formado a respeito de uma região que era desprezada. Às vezes nós agimos com preconceitos com as pessoas, ou às vezes alguém age com preconceito conosco. E aí a gente também toma isso como uma afronta, e a gente se baseia pelo que as pessoas falam. Tem pessoas que medem as outras pelas impressões que tira. Porque a pessoa de repente anda bem arrumada, aí a outra diz assim, é uma pessoa soberba. É uma pessoa metida, é isso, é aquilo. Porque a pessoa chora no culto, está com pecado, por isso que vive chorando na igreja. E a gente começa a fazer julgamentos, tendo preconceitos acerca das pessoas. E às vezes a gente tem com nós mesmos. É a gente mesmo que tem os preconceitos. Olha o que Natanael diz. Será que há de vir algo bom de Nazaré? Quantas pessoas dizem isso para você? Para mim? Quantas pessoas olham para nós e dizem assim, será que há de vir algo bom daquela família? Ah, será que há de vir algo bom lá daquele bairro? Ah, será que há de vir algo bom lá daquela escola? São os preconceitos formados dentro de nós. E ali Natanael, ele se baseou pelas coisas que ele ouvia falar daquela região, que era uma região desprezada. Então ele achava que nada de bom ia vir dali. Mas Natanael não se lembrou do que as escrituras diziam. O que dizia as escrituras? Lá em Mateus 2,23 dizia que o Messias seria chamado lá de Nazareno. Porque Jesus, a palavra de Deus diz que ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Jesus, ele pega as pessoas menos prováveis, os improváveis, para confundir aqueles que se acham os prováveis. É assim que Jesus faz. É por isso que nós não podemos olhar para o que as pessoas falam. Nós não podemos olhar para os preconceitos. Nós temos que olhar para o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. O que Deus diz ao seu respeito? O que Jesus tem dito de você? Para que Jesus te chamou? Para que Jesus te escolheu? Talvez quando Jesus te chamou, realmente não tinha nada de bom em você. Mas Jesus te chamou e Ele te tornou filho de Deus. E quando nós nos tornamos filho de Deus, Ele nos enche do seu amor. Ele nos enche com a sua capacidade. E Ele nos transforma por inteiro. Então que em nome de Jesus, todo preconceito lançado contra a sua vida caia por terra. Mas que você baseie a sua vida por aquilo que Deus fala ao seu respeito. Em nome de Jesus.
Outra coisa, a baixa autoestima. Quando Jesus descreveu Natanael como um verdadeiro israelita, Jesus diz assim, ó, você está aí um verdadeiro israelita. Ali Jesus estava valorizando Natanael, porque Jesus sabia que ele estava com a autoestima baixa. Ele precisava ser valorizado, ele precisava ser amado, ele precisava ser motivado naquele momento. Jesus estava levantando a autoestima dele, que estava muito baixa. Por isso, Natanael precisou reconhecer que sua própria concepção de si mesmo o impedia de ser feliz. Queridos, às vezes, não são as pessoas que têm um preconceito contra nós. Às vezes somos nós. Às vezes nós mesmos nos diminuímos e deixamos esse sentimento entrar em nosso coração. Às vezes é a gente que não se acha capaz. Quem é que nunca se achou um patinho feio? Eu já me achei. Quantas vezes eu me olhava e falava, meu Deus, eu sou feia. Fazer igual o pastor Edmilson, né? Mas Jesus me chamou e agora eu sou filho de Deus. Se eu sou bonita eu não sei, mas agora pelo menos filho de Deus eu sei que eu sou. Né? E quando a gente se torna filho de Deus, tudo muda em nossa vida. Tudo muda. Então, quando nós caímos diante dos preconceitos do mundo, que estipulam padrões de beleza, nós somos levados a uma baixa autoestima que pode ser altamente prejudicial para as nossas vidas. Então, nós precisamos reconhecer para nos levantar e sentir que somos capazes de vencer nossos problemas e dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para você. Não fique medindo a sua vida pelos padrões do mundo. Querido, se nós formos olhar para os padrões do mundo, nós nunca vamos conseguir suprir as expectativas do mundo. Porque o mundo todo dia ele está se reinventando. Todo dia ele está se renovando. Quando a gente pensa que a gente está chegando no nível, lá muda tudo de novo. Não se baseie pelos padrões do mundo. Tem pessoas que se frustram porque não conseguem seguir os padrões do mundo. Siga os padrões de Jesus. Siga aquilo que Jesus tem para você. Siga aquilo que Ele diz ao teu respeito. Siga aquilo que Ele te chamou para ser. Se tem alguém que nós devemos agradar, é o nosso Deus. Você não precisa agradar os padrões do mundo, os padrões da sociedade. As pessoas até brincam, né, que a sociedade fala assim, não vai casar, não vai casar, não vai casar. Aí a pessoa casa. Aí quando casa, não vai ter filho, não vai ter filho, não vai ter filho. A pessoa tem filho. Aí depois a pessoa se enche de filho. Por que teve esse monte de menino? Aí não tem mais como desistir dos meninos, né? Então não viva pelos padrões da sociedade. Viva pelos padrões que o Senhor tem para você. E depois, junto com tudo isso, vem as decepções. Nós nos decepcionamos com as pessoas, nós nos decepcionamos com nós mesmos, nós nos decepcionamos com a igreja, nós nos decepcionamos com tantas coisas. E essas decepções, né, trouxe para a vida de Natanael algo muito negativo. A meditação de Natanael debaixo da figueira permanece um mistério quanto ao motivo de estar ali. Mas possivelmente ele tenha passado por decepções durante aquele período. Naquela época, quando a pessoa sofria alguma decepção, estava triste, amargurada, eles iam para debaixo de uma árvore para refletir, para chorar, para reclamar. Hoje em dia a gente vai para o quarto, né? A gente se tranca no quarto, a gente não quer ver ninguém, ou a gente vai para a internet. E a internet ela é muito boa, inclusive tem irmãos hoje aqui participando do culto por conta da internet. Mas se a gente não tiver cuidado, a internet também ela nos afunda cada vez mais. Porque às vezes a gente já está se sentindo um nada. Aí o diabo ele é tão astuto. Aí eu estou lá me sentindo a pior das piores. Aí tu abre lá a internet, tem a família da margarina. A família perfeita. Aí você já fala, viu, eu não presto mesmo não. Aí tem lá aquela mulher com corpo escultural. Tem lá aquele homem todo malhado. Aí os homens dizem, poxa vida, ó, eu não consigo mesmo não. E a gente começa a se comparar com as coisas que a gente vê na internet. E a gente começa a se sentir cada vez pior.
E as decepções só vão aumentando dentro do nosso coração. Possivelmente ele tenha passado por decepções. A situação econômica, política e social daquele tempo era uma situação bem crítica, o que gerava muitas decepções nas pessoas. As decepções que nós passamos na vida tendem a nos paralisar. Natanael, ele estava paralisado debaixo daquela árvore, porque ele sofria decepções. Às vezes nós achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito, mas não é assim. Nós podemos nos abrir para viver coisas novas diante do Senhor, viver novas possibilidades. Lá em Jeremias 17 fala que nós não podemos deixar que no presente as decepções do passado nos impeçam de viver um futuro que o Senhor tem para nós. Às vezes, queridos, a gente tem pessoas que abraçam as decepções. Ou se decepcionou com o esposo, ou com a esposa, ou com os filhos, ou com a família, ou no trabalho, ou na igreja. Porque tem pessoas que às vezes vêm para a igreja também querendo suprir todas as suas necessidades. E quando elas não são supridas, porque a igreja não tem esse poder de suprir todas as nossas necessidades. O dono da igreja, sim. O nosso Deus, sim. Ele supre todas as nossas necessidades. E aí, às vezes, as pessoas se decepcionam. E se abraçam com as decepções. E andam com as decepções. Para onde vão? Para onde vão? E quantas pessoas têm deixado de viver coisas extraordinárias porque estão abraçados com decepções? Quantas pessoas estão deixando de viver casamentos plenos porque vivem agarrados com a decepção? Quantas pessoas não desfrutam de bons amigos porque estão agarrados às decepções de algum amigo que um dia lhe frustrou? Nós precisamos soltar as decepções, deixar elas ir embora. Nós não podemos deixar que as decepções do passado influenciem no nosso futuro, atrapalhem o nosso futuro. Nós precisamos reconhecer essas coisas para vivermos a plenitude de Deus. E aí, pastora, tudo isso é real, tudo isso a gente vive, tudo isso é algo que a gente tem vivido nesses tempos. Nunca, queridos, se ouviu falar tanto em pessoas com problemas de alma, pessoas com problemas emocionais. Se tiver alguém da área aqui que possa afirmar o que eu estou falando. Mas a área de psicologia, ela nunca foi tão procurada como nesses tempos. Porque as pessoas têm tido muitas necessidades emocionais. Essa geração é uma geração que tem sofrido muito de problemas emocionais. E todas essas coisas que eu falei, se a gente não se livrar delas, elas nos levam para problemas de depressão, problemas de ansiedade, distúrbios na nossa mente, na nossa vida. E a gente sabe que esses problemas, eles são reais. Não adianta a gente querer dizer que é história, não, são reais. Antigamente, já existia, mas era bem menos do que hoje. Hoje em dia, o bullying grita. Por quê? Antigamente já tinha bullying. Na nossa época, para quem é mais velho não, né? Mais experiente, já existia bullying. A gente sofria bullying na escola, a gente sofria bullying no meio da família, a gente sofria bullying em todos os lugares. Só que a geração de antigamente não tinha tantos problemas emocionais como a de hoje. Então a gente tirava de letra esses bullies. A gente sabia lidar muito bem com os piolhos, a gente sabia lidar muito bem com as pernas finas, a gente sabia lidar muito bem com tudo isso. Essas coisas não nos maltratavam. Mas hoje está diferente. Hoje a gente tem medo até de fazer alguma brincadeira.
Porque a gente não sabe de que maneira isso vai refletir na vida da outra pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com todas essas coisas. Mas são situações reais que nós temos vivido. E o Senhor quer tratar tudo isso em nós. E como é que o Senhor tratou Natanael? Jesus vai nos ensinar essa noite de que maneira Ele tratou Natanael. Cultivando emoções positivas. Quando Jesus chega, as boas emoções são cultivadas em Natanael. Lá em Gálatas 5, fala sobre os frutos do Espírito. Quando Jesus chega nas nossas vidas, Ele já nos presenteia com os frutos do Espírito. Que é a alegria, que é a paz, que é a bondade. Ele já nos presenteia com tudo isso. Então Jesus se revelou uma pessoa contagiante e semeou boas emoções na vida de Natanael. Por isso ele conseguiu melhorar seu temperamento de forma tão repentina. A palavra de Deus diz que Natanael, quando Filipe o encontrou, ele estava triste, com um semblante infeliz. Mas quando Jesus chega lá, a primeira coisa que Jesus diz é assim, esse é um verdadeiro israelita. Ali Jesus já estava levantando a autoestima de Natanael. Aí Natanael diz assim, você me conhece? E ele diz, eu te vi lá debaixo da árvore, antes do Felipe te chamar. Ei, Jesus está dizendo para você que Ele te vê lá onde você está, nos teus momentos ruins, nas tuas decepções. Ele te encontra, Ele te vê lá. E no livro de Atos fala que naquela época a igreja primitiva vivia muitos sentimentos, vivia muitas guerras. Mas mesmo passando por tudo aquilo, eles tinham sentimentos agradáveis. Eles viviam felizes, porque eles estavam diante do Senhor. Porque eles seguiam firmes naquilo que Deus tinha para eles. Deste modo, é a nossa vida, antes e depois de reconhecer a Cristo. Nós somos transformados por Ele. Natanael, quando começou a conversar com Jesus, lá mais embaixo no verso fala que ele mudou o seu semblante. Ali ele já começou a se tornar uma pessoa feliz. Porque onde Jesus chega, Ele transforma. Onde Jesus passa, não tem como ficar do mesmo jeito. Então, se você está com os teus problemas, com as tuas frustrações, eu quero te perguntar, onde você tem colocado as tuas tristezas? Onde você tem colocado as tuas angústias? Às vezes a gente chora para um amigo. É legal ter um amigo, é muito legal, é muito bom ter um amigo para contar. Mas tem situações, queridos, que nós vamos precisar chorar para o Senhor. Tem situações que nós vamos precisar contar para Deus, porque só Deus vai poder trazer alegria para as nossas vidas, trazer alegria para os nossos corações. Outra coisa, nós precisamos entregar o senhorio das nossas vidas para Jesus. Quando Natanael exclamou, reconhecendo quem era Jesus, nem parecia mais o mesmo homem. Ele já tinha um semblante de esperança, de alegria, e ele estava convicto daquilo que ele ia fazer a partir daquele momento. Então Jesus, quando chega, transforma. Natanael ali, ele se entrega totalmente para Jesus. E ele fala, Jesus, eu me lanço aqui em Ti, para que o Senhor tome o senhorio da minha vida, para que o Senhor se torne o meu Senhor. Outro ponto. Vou correr aqui no horário que eu falo demais, gente. Já é quase hora de acabar. A aceitação. Jesus aceitou Natanael como ele estava, demonstrando amor por sua vida. Foi isso que impressionou Natanael, pois as pessoas o tratavam pelo que possuía, pelo que fazia. Mas Jesus, quando olhou para ele, o aceitou do jeito que ele estava. Jesus não quis saber se Natanael estava feliz, estava empolgado, estava animado. Jesus sabia que ele estava triste. Jesus sabia que ele estava amargurado. E Jesus o aceitou do jeito que ele estava. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele já te aceitou do jeito que tu estás. O problema é que às vezes a gente quer a aceitação das pessoas. Às vezes a gente se desgasta querendo que as pessoas nos aceitem. Mas às vezes as pessoas, para nos aceitar, elas querem nos reformular do jeito que é agradável para elas.
Mas Jesus, Ele nos aceita. Não importa como tu estás hoje. Triste, abatido, amargurado. Jesus está dizendo para você, eu te aceito do jeito que tu estás. Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Essa canção que a gente cantou agora por último, né? Que Jesus, Ele é servo de todos os irmãos. Isso é muito poderoso. Um homem tão poderoso como Jesus, Ele ser humilde, Ele ser servo de todos os irmãos. E às vezes a gente que não é nada, a gente não quer ser servo dos irmãos. A gente não quer gastar tempo com os irmãos. E Jesus nos ensina com o seu amor e com a sua humildade. Jesus, Ele te aceita como tu és. Nós somos como vasos quebrados na mão do oleiro. Ele nos molda e nos refaz de novo. Quando Jesus nos pega, esses vasos cheios de problemas, Ele nos quebra e Ele nos faz de novo. E Ele nos faz um vaso limpo, um vaso cheio de alegria, um vaso agradável aos olhos do nosso Pai. E por fim, Jesus, Ele coloca sonhos em nossos corações. Quando nós, querido, não entregamos as nossas emoções ao Senhor, como eu falei, nós agarramos as nossas decepções e nós paramos de sonhar. Porque uma pessoa frustrada, amargurada, ela não consegue sonhar. Ela não consegue ver o futuro. Porque ela fica presa, paralisada. Nós até podemos nos entristecer, como eu já falei. Nós vamos ter noites de choro. Mas nós temos que aprender a guerrear na nossa mente. Nós temos que aprender a reconhecer aqueles sentimentos que não vêm do Senhor e que não vêm de nós. São sentimentos maus. E nós precisamos reconhecer e guerrear na nossa mente e dizer, eu não aceito esse sentimento, porque eu sei que ele não vem de Deus para a minha vida. Eu repreendo, eu lanço fora, eu rejeito. Nós precisamos guerrear. O nosso maior inimigo é a nossa mente. A nossa maior luta é contra a nossa mente. Quando nós fazemos algo de errado, quem é que fica nos acusando aqui na mente? Satanás, mas ele usa a nossa mente. Fica martelando ali aquilo que a gente falou, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer, fica martelando na nossa mente. E aquilo vai entrando e vai consumindo a nossa alegria, o nosso coração. E essa semana eu quero testemunhar a respeito disso. Eu falei no primeiro culto e eu vou falar de novo porque eu sei que o Senhor vai falar com pessoas que estão aqui nesse lugar. Como eu falei no início, eu sempre me vi como uma pessoa muito forte. Quem me conhece mais intimamente sabe disso. Eu quase nunca falo de mim para os meus amigos. Eu mais ouço, eu mais aconselho, eu mais escuto, eu mais abraço. Mas de mim eu quase não falo. Porque eu me considero, cresci assim com esse pensamento de alguém forte. Só que mesmo sendo uma pessoa forte, nós também passamos por crises existenciais. Tem dias que a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, a gente não se acha um nada. E esses sentimentos, eles fazem parte. E em dezembro de 2019, no dia 30 de dezembro de 2019, eu perdi minha mãe. E desde que minha mãe morreu, a gente só tem noção da falta que uma mãe faz quando a gente perde. Porque eu me achava assim, que eu não precisava, eu não dependia mais da minha mãe para nada, porque eu era muito bem resolvida. E fisicamente eu não precisava mesmo. Mas eu não tinha noção de o quanto emocionalmente eu precisava dela. E vira e mexe, eu tenho as minhas crises, né? E eu choro, e meu coração fica amargurado. E sempre eu converso com o Senhor. Eu vou diante do Senhor e eu falo, Senhor, me ajuda, tira essa dor de dentro de mim.
Mas essa semana o meu esposo presenciou uma crise que eu tive, não consegui esconder, eu não consegui controlar. E ele falou, mas por que você está assim? E você está tendo isso agora? E eu tinha ido na casa da minha irmã, e ele falou, foi alguma coisa na casa da tua irmã que te fez lembrar tua mãe, e você ficou assim. E eu falei para ele, desde que minha mãe morreu, eu tenho isso. Só que eu nunca falei para você, porque eu falava para Deus. E ele olhou para mim e ele disse assim, então você estava falando para a melhor pessoa. Eu estou querendo dizer para você que mesmo você pode ser uma pessoa bem renomada, você pode ser um pastor, uma pastora, você vai viver o dia mau. Você vai viver as guerras emocionais dentro de você. Você vai viver as angústias dessa vida, porque enquanto nós vivermos nessa terra, nós vamos sofrer as aflições. Porque a palavra de Deus já dizia isso, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. E nós temos que aprender a guerrear e não deixar que essas aflições nos dominem. Quando Deus disse assim, que Ele nos fez homens e mulheres, e que nós íamos dominar a terra, os animais, nós nos incluímos nisso também. Jesus nos deu autonomia para controlar aquilo que há em nós. Então, às vezes a gente fala, eu não consigo. Nós conseguimos. Em Jesus nós conseguimos. Em Jesus nós somos fortalecidos. Em Jesus Ele nos faz capaz. Nós vamos chorar, nós vamos sofrer, mas nós vamos parar. O Senhor vai derramar um bálsamo sobre as nossas vidas e nós vamos continuar caminhando. Porque foi assim com Natanael. Jesus chega lá debaixo chega para Natanael e Jesus ali, ele fala, eu te vi, eu já te conhecia. E Natanael é totalmente renovado ali pelo Senhor. E Jesus, Ele coloca de volta os nossos sonhos. Ele nos faz sonhar. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. E com estas palavras, o mestre ensinava, o ensinando a sonhar com o futuro. Quando Jesus fala para Natanael da sua vinda em glória, Ele estava dizendo assim, há esperança para o futuro. Sonha com o futuro, se alegra com o futuro. E Jesus nessa noite também nos ensina. Jesus sabia fazer isso muito bem, e Ele sabe até hoje, porque Ele é o mesmo. Jesus é aquele que sabe nos fazer sonhar com o futuro. A palavra de Deus diz lá em Lucas 23:43, relata o momento em que Jesus está na cruz. E quem estava do lado de Jesus? Um ladrão. Aquele ladrão, queridos, ele estava condenado à morte. Aquele homem estava no pior lugar que alguém poderia estar. Ele estava preso numa cruz, reconhecido na sociedade como o ladrão. Alguém de vocês aqui sabe o nome desse homem? Ninguém sabe o nome dele, porque ele ficou conhecido como ladrão. Então era um homem que ele não tinha mais sonhos, ele não via mais possibilidades para o futuro, porque ele já estava condenado à morte. Mas aquele homem não imaginava que naquela cruz ao lado dele, quem ia estar lá era Jesus de Nazaré. Queridos, não importa o lugar que você esteja, se Jesus estiver com você, tudo muda. Você pode estar vivendo o seu pior momento, você pode estar no pior lugar, mas Jesus te encontra. Jesus te acha lá onde você está. Jesus, Ele acha as tuas dores e Ele te faz sonhar de novo. Olha o que Jesus diz para aquele ladrão, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A Bíblia não fala de pessoas que foram para o céu, mas aquele ladrão, a gente tem certeza que ele foi. Uma pessoa que é conhecida como ladrão, está condenada à morte. De repente,
ele vê na frente dele o paraíso, ao lado de Jesus. Você pode estar, as pessoas podem ter te condenado a qualquer coisa. Você pode ter se condenado a qualquer coisa. Mas Jesus nessa noite, Ele fala: ei, eu vou te fazer sonhar de novo. Eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou. Eu vou te levar para lugares onde eu quero te levar. Porque não é o que dizem ao teu respeito, é o que eu digo ao teu respeito. Não é o que as pessoas acham que você é, o que você vai ser. É o que eu acho. E é com isso que nós precisamos nos importar, com o que Jesus pensa ao nosso respeito. Coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus.